Estamos de volta com a terceira parte do informativo 842 do STJ e o primeiro julgado, aqui seguindo nos julgados da terceira turma ainda, foi inserido no Código de Defesa do Consumidor destaque da seguinte forma: a agência de turismo responde solidariamente com a empresa de cruzeiro por falta no dever de informar o consumidor sobre o horário de embarque. Esse julgado, gente, é interessante porque nós temos jurisprudência no sentido de que a agência de turismo ela não é responsável pela má prestação do serviço, por exemplo, pela empresa aérea. Então imagina, por exemplo, que você vai até a CVC, uma agência de turismo aí bem famosa, e aí você compra um pacote de hotel, passagem aérea, enfim, pacote ali de 7 dias de uma viagem para um determinado local. E aí imagina que houve um atraso no voo. A CVC tem responsabilidade? Não, não tem, não é? Não tem responsabilidade, professor, mas não tem aquela regra lá no artigo 14 de que os integrantes da cadeia são responsáveis perante o consumidor? Tem. Então está lá escrito: fabricante, produtor, construtor nacional e estrangeiro, importador, respondem independentemente de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeito de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmula, manipulação, apresentação e acondicionamento dos produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua utilização. Acontece, gente, que não há como você atribuir à agência de turismo a responsabilidade por uma má prestação do serviço da empresa aérea. Realmente é algo que não faz muito sentido. Então, a responsabilidade dessa agência de turismo tem que ser feita, tem que ser verificada, melhor dizendo, na particularidade de cada relação. E aí, nesse caso concreto, nós temos uma particularidade. Qual foi? A de que a empresa de turismo não informou de forma clara ao consumidor qual era o horário do embarque. Então, por exemplo, imagina que a Mariazinha adquire um cruzeiro, um pacote de 7 dias, um cruzeiro, lá no site decolar.com e recebe a informação de que o navio sai às 14 horas do dia 10 de novembro de 2023. Beleza. Chegou lá a Mariazinha no horário estipulado e descobriu que ela teria que ter chegado com 2 horas de antecedência para embarcar. Mas isso aí, gente, não está escrito em nenhum lugar. A Mariazinha não foi informada na decolar.com e nem pela empresa de cruzeiros que ela teria que chegar com 2 horas de antecedência. Então, nesse caso, a decolar.com, ela cumpriu o seu dever de informar de forma clara ao consumidor como é que ele teria que fazer para embarcar? Não. De fato, não houve. E esse dever de informar está presente tanto no artigo 12 do CDC, que trata sobre produtos, quanto no artigo 14, que trata sobre serviços. Então, nesse caso, sim, há uma obrigação, inclusive, da agência de turismo de indenizar. Então, como é que ficou aqui o destaque? A agência de turismo responde solidariamente com a empresa de cruzeiro por falha no dever de informar o consumidor sobre o horário de embarque. Seguindo em frente, próximo julgado foi inserido no Código de Processo Civil destaque da seguinte forma: a apresentação do réu no instante inicial da fase postulatória, em momento anterior à decisão do magistrado a respeito do recebimento da inicial e da designação de audiência de conciliação ou mediação, não deflagra automaticamente o prazo para o oferecimento de contestação, o qual será contabilizado nos termos do artigo 335, incisos 1 e 2 do Código de Processo Civil. Então imagina só essa situação, imagina que a Mariazinha propôs uma ação contra o Joãozinho. Joãozinho é tão diligente que antes mesmo do recebimento da petição inicial pelo juiz, ele já peticionou no processo de forma espontânea. Mas ele apresentou contestação? Não apresentou, mas ele peticionou ali de forma espontânea no processo. Imagina, por exemplo, colocou já ali
a procuração do advogado ou petição qualquer. E aí vem o questionamento. Já iniciou o prazo para contestação só porque ele peticionou no processo? Gente, não iniciou o prazo para contestação. Até porque a inicial ainda não foi nem recebida. Essa inicial, ela pode, por exemplo, ainda ser determinada uma emenda, pode ser considerada inepta, então, enfim, faz nem sentido pensar que o prazo para a contestação já iniciou. Mas, gente, mais do que isso, né? Mais do que isso, com o CPC de 2015, essa lógica, ela muda muito em relação ao que era no CPC anterior. Porque o termo inicial para oferecer contestação já não é mais a data da citação. Olha só o que diz o 335. O réu poderá oferecer contestação por petição no prazo de 15 dias, cujo termo inicial será a data 1. Da audiência de conciliação ou de mediação ou da última sessão de conciliação, quando qualquer das partes não comparecer ou comparecendo não houver autocomposição, ou 2. Do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a hipótese do 334, parágrafo 4º, inciso 1, que aqui é quando ambas as partes manifestam expressamente o desinteresse na composição consensual, e temos aí no inciso 3, né? A partir da data prevista no artigo 321, de acordo com o modo como foi feita a citação nos demais casos. E aqui o inciso 3 já é excepcional, não é? A regra mesmo é a de que o prazo para contestar só começa após a audiência de conciliação e mediação ou após ambas as partes manifestarem de forma expressa o desinteresse na composição consensual. Então, mesmo que já tivesse ocorrido o recebimento da petição inicial, coisa que sequer ocorreu quando houve peticionamento, ainda assim não haveria o início do prazo para contestação, né? Comparecimento espontâneo não iniciaria esse prazo para contestação. Nesse segundo caso, até poderia fazer algum sentido sob a égide do CPC de 73, mas o de 2015 realmente não faz sentido, não. Então, como é que ficou o destaque? A apresentação do réu no instante inicial da fase postulatória, em momento anterior à decisão do magistrado a respeito do recebimento da inicial e da designação de audiência de conciliação ou mediação, não deflagra automaticamente o prazo para o oferecimento de contestação, o qual será contabilizado nos termos dos incisos 1 e 2 do artigo 335 do CPC de 2015. Próximo julgado foi inserido no Estatuto da OAB, Lei nº 8906 de 94, destaque da seguinte forma: caso ocorra a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelos contratantes, os honorários devem ser arbitrados judicialmente, de forma proporcional aos serviços efetivamente prestados, sendo abusiva a cláusula que estipula o direito à remuneração integral contratualmente estabelecida. Então a situação aqui é bem simples, né? O Joãozinho contratou um advogado, acertaram ali que seria pago o valor de R$10.000 para que fosse cuidado até o fim da ação, mas acontece que no meio da ação o Joãozinho resolveu que não estava gostando e quis mudar o advogado, rescindiu unilateralmente esse contrato. E aí a pergunta é, tinha uma cláusula no contrato dizendo que o advogado mesmo assim tinha direito a receber integralmente os R$10.000. Essa cláusula é abusiva? Tá? Essa cláusula é abusiva. E aí como é que se chega aqui ao valor que deverá ser pago? Gente, aí se não chegar num consenso, vai ter que ser arbitrado judicialmente. Esse é o ponto, tá? E o artigo 22, parágrafo 2º do Estatuto da OAB diz exatamente que na falta de estipulação ou de acordo, os honorários serão fixados por arbitramento judicial em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, e aí segue em frente o dispositivo, né? Então, realmente não pode essa cláusula que prevê remuneração integral, mas também, caso não cheguem no consenso, é o Poder Judiciário quem vai arbitrar o valor que é devido. Então, como é que ficou o destaque?
Caso ocorra a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelos contratantes, os honorários devem ser arbitrados judicialmente de forma proporcional aos serviços efetivamente prestados, sendo abusiva a cláusula que estipula o direito à remuneração integral contratualmente estabelecida. Próximo julgado foi inserido no Código de Processo Civil destaque da seguinte forma: o silêncio da parte no prazo concedido para se manifestar implica a preclusão do direito de impugnar o pedido de sucessão processual. Então vamos lá, né? Imagina aqui uma situação em que a Mariazinha propôs uma ação contra a empresa X, mas a empresa X foi adquirida pela empresa Z. E aí houve um pedido de sucessão processual, né? O fundamento aqui, artigo 109 do CPC. Mas acontece que olha só o que diz o 109, parágrafo 1º. O adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo sucedendo o alienante ou cedente sem que consinta a parte contrária. E aí, a empresa Z, que foi quem adquiriu ali o estabelecimento comercial da empresa X, acaba peticionando no processo pedindo para suceder. E a Mariazinha faz o quê? Nada. Diz nada. Fica ali calada. Quando é um tempo depois, a Mariazinha vai lá e peticiona inconformada por essa sucessão processual, dizendo que não se manifestou, dizendo que consente. E aí, Mariazinha, deixa eu te contar um negócio. Quem cala, consente. Se você não impugnou, houve uma preclusão do seu direito de impugnar. O consentimento não tem que ser expresso, ele muitas vezes pode ser tácito. E se você deixou passar o seu prazo de impugnação, que pena, né? Houve aqui um consentimento tácito. Então, como é que ficou o destaque? O silêncio da parte no prazo concedido para se manifestar implica a preclusão do direito de impugnar o pedido de sucessão processual. Encerramos agora os julgados da terceira turma do STJ e vamos começar os julgados da quarta turma. Então, o primeiro julgado da quarta turma foi inserido no Código Civil, destaque da seguinte forma: a taxa Selic deve ser aplicada como critério para a incidência de juros moratórios, quando não houver outro índice especificado no título judicial, vedada sua acumulação com qualquer outro índice, ou, na ausência de cumulação de encargos, deve ser usada como juros de mora com dedução do IPCA, mesmo para obrigações anteriores à Lei 14.905 de 2024. Gente, o que traz essa tal dessa Lei 14.905 de 2024? Ela muda a forma de correção, tanto de juros, né, quanto de correção monetária, daquelas obrigações que são fixadas em título judicial. E aí, gente, eu acho que existe aqui uma boa crítica, né, que pode ser feita a essa lei. Ela traz a Selic como a regra. Então, basicamente, houve uma condenação judicial. Como é que você atualiza o valor? Coloca a Selic. E aí a Selic já vai englobar juros mais correção monetária. Aí como é que eu sei o que é juros e o que é correção? Você tira o IPCA. Então, por exemplo, o IPCA deu 4,5%. A taxa de juros está em 14,5%, a taxa Selic. Então, temos aí 10% de juros, 4,5% de correção monetária. Beleza? Beleza. Por que eu digo que isso aqui é questionável? Porque em determinadas situações podemos chegar a ter juros negativos. Quando? Quando a inflação está superior à Selic. Professor, isso nunca vai acontecer no Brasil, já aconteceu. Aconteceu na pandemia, por exemplo, né, que a Selic foi lá para o chão e a inflação foi lá para o céu. Né? E é até um efeito, não é? A Selic baixa, ela acaba trazendo um estímulo econômico elevado, um estímulo econômico elevado acaba trazendo uma inflação maior, e aí, de fato, se a Selic está muito baixa, é muito provável que tenhamos um cenário
de juros negativos. Em muitos países do mundo, nós temos cenários de juros negativos. O Brasil, isso poucas vezes na história, pelo menos pós-Plano Real, aconteceu, não é? Mas pode acontecer perfeitamente. E na prática, essa nova forma de correção de valores, ela foi muito benéfica para os grandes litigantes, porque ela é mais benéfica do que como era antes, né? Antes você pegava normalmente IPCA mais 1% ao mês, isso costuma dar mais do que a Selic, mesmo em tempos de Selic exorbitante, como é agora, que está, hoje, quando eu estou gravando, 14,25, estão dizendo que vai chegar até a 15, 15,25, enfim, o mercado precifica mais ou menos isso, né, antes de começar a baixa, então é exorbitante. Mas mesmo assim, isso é muito menos do que seria um IPCA mais 1% ao mês, que seria mais ou menos um IPCA mais 12%, não é? Até mais do que isso, né? Quando você colocasse ali o juros sobre juros, a capitalização mensal. Então, realmente, aqui é muito mais benéfico para quem é um grande litigante, né? Até porque, gente, a taxa Selic é basicamente, né, aquilo que rende aquele seu investimento que está parado ali na sua continha no Nubank, né? Rende 100% do CDI, que 100% do CDI é quase a Selic, é um pouquinho a menos do que a Selic, aí tem imposto de renda. Enfim, você consegue qualquer investimento mais ou menos que vai bater praticamente 100% do CDI sem pagar imposto de renda. E aí fica aquela dúvida, será que eu pago essa dívida agora ou eu deixo ela correr? Se eu deixar guardado aqui, está correndo também, então deixa rolar, não é? Não há um estímulo muito grande a pagar dentro daquilo que veio na lei 14.905 de 2024. Então temos essa crítica, né, da possibilidade, inclusive, de juros real negativo no direito processual civil brasileiro hoje. Mas, enfim, isso aqui foi só mesmo um aprofundamento, né, uma reflexão. Como foi aqui o caso concreto? Foi uma sentença que era anterior à Lei 14.905 de 2024, e ela não trazia de forma específica qual era o índice que deveria ser utilizado na correção monetária e na aplicação dos juros. Aí foi enviado para a contadoria e a contadoria acabou utilizando IPCA mais 1% ao mês. E aí o que o STJ disse? Disse que não, olha, se não houve especificação no título executivo que transitou em julgado, então se tivesse o título executivo dito que era IPCA mais 1, beleza, né? Beleza. Mas se não disse, então você vai aplicar a Selic, tá? Você vai aplicar bem de acordo com aquilo que está previsto na nova lei. E, gente, na verdade mesmo, né? Mesmo antes da Lei 14.905 de 2024, nós já começamos a ver decisões judiciais aplicando a Selic, não é? E aí isso torna muito mais forte essa argumentação de que a taxa deve ser a Selic mesmo antes da Lei 14.905 de 2024, quando havia decisão judicial determinando que fosse a Selic ou quando houvesse o silêncio, né? Teve silêncio, aí de fato vai se aplicar a Selic, beleza? Então como é que ficou aqui o destaque? A taxa Selic deve ser aplicada como critério para a incidência de juros moratórios quando não houver outro índice estipulado no título judicial, vedada sua acumulação com qualquer outro índice, e, na ausência de cumulação de encargos, deve ser usada nos juros de mora com dedução do IPCA, mesmo para obrigações anteriores à Lei 14.905 de 2024. Próximo julgado foi inserido no Código Civil destaque da seguinte forma: a cobrança de taxa condominial em condomínios atípicos é válida quando há contrato padrão depositado em registro imobiliário com previsão de cobrança, ao qual o adquirente anuiu. Gente, esse julgado é muito interessante. E é interessante ver como a jurisprudência evoluiu de alguns anos para cá nesse assunto. E tinha que evoluir mesmo, né? Mas, professor, que raios é esse condomínio atípico? Gente, condomínio atípico é um negócio que não é um condomínio, mas é. É uma explicação interessante, né? Mas quer um exemplo de condomínio atípico que é extremamente comum hoje? Quase toda capital no Brasil hoje tem
na região metropolitana, uma cidade que virou a cidade dos loteamentos fechados. Então, aqui no Ceará, por exemplo, essa cidade próxima é a cidade do Eusébio, onde é uma cidade que fica colada em Fortaleza e que foram construídas dezenas, se duvidar já deve estar perto de centenas, mas não acho que dezenas de loteamentos fechados, não é? Professor, e não é um condomínio fechado? Não é não. Então, por exemplo, dentro do Eusébio nós temos um pedaço gigante que se chama Cidade Alfa, onde lá temos mais ou menos hoje 10 alfavilles e mais 10 que serão construídos aí em breve, fora os incontáveis outros loteamentos fechados que nós temos também dentro da cidade de Eusébio. E aí tem uma coisa muito interessante, porque dentro desses loteamentos, como eu estou dizendo, eles são loteamentos, não são condomínios, então as ruas são públicas, não são ruas privadas. Você tem uma cancela na porta, você não tem um portão, não pode colocar portão, você tem uma cancela, porque em tese qualquer pessoa pode entrar ali, porque é rua, é público. No loteamento que eu morava, por exemplo, quando queimava uma lâmpada no poste de iluminação, era a Enel que ia lá trocar. Por quê? Porque era um poste público. Não era um poste do condomínio, porque não é condomínio, não é? E aí, tem síndico? Não, não tem síndico não. Sabe o que tem? Tem uma associação de moradores. Mas todo mundo chama de condomínio. Sabe por quê? Porque se parece muito com condomínio. É a cara de um condomínio, mas não é um condomínio. E aí eu lembro que quando nós compramos a casa, existia lá nesse loteamento que meus pais moram até hoje, que eu morei lá por muito tempo, existia uma discussão porque alguns compradores, bem gaiatinhos, né, para usar um linguajar bem cearense, não queriam pagar a taxa associativa, porque eles queriam se desassociar. Só que aí é muito bonito, né? A pessoa vai viver em um loteamento fechado, com segurança armada, cancela, um clube com, enfim, com tudo que ele precisa, né, de lazer, e não quer pagar a taxa associativa, por quê? Porque ninguém é obrigado a permanecer associado, não é? É um direito constitucional, o direito de associar-se e de se desassociar. Só que aí, não é, temos no mínimo enriquecimento sem causa, não é isso? Mas aí, formalmente, como é que funciona esse negócio? Quando você adquire o seu lote em um loteamento fechado, você já recebe um contrato padrão de compra e venda com a construtora e você já assina também no mesmo ato a associação, a essa associação de moradores que está ali sendo constituída, não é? E aí também se compromete a pagar aquela taxa associativa que vai ter por objetivo custear toda aquela estrutura, não é? Beleza. Isso é uma taxa condominial? Não, isso é uma taxa associativa. Isso é um condomínio? Não, isso é uma associação de moradores. Mas se parece muito com um condomínio, né? E a jurisprudência, ela evoluiu já nesse período para deixar claro que, na verdade, isso daí é um condomínio atípico. E nesse condomínio atípico, existe sim uma obrigatoriedade de pagar a contraprestação, que não é bem uma taxa condominial, né, como está escrito aqui. Normalmente é uma taxa associativa, né, uma taxa de manutenção, enfim, como quer que chame, mas não é bem uma taxa condominial. Então, o Zezinho, ele pode se recusar a pagar a taxa associativa, né? Ele adquirir um lote lá em um condomínio fechado ou um loteamento fechado, como prefira chamar. Ele pode se recusar a pagar, mesmo aquilo ali não sendo um condomínio? Pode não, tá? Não pode não, desde que, claro, haja um contrato padrão que foi depositado em registro imobiliário com a previsão de cobrança. E aí, como eu disse, né? As construtoras, quando vendem esses loteamentos, o comprador também já assina ali um termo de associação. Então, como é que ficou aqui o destaque? A cobrança de taxa condominial em condomínios atípicos é válida quando há contrato padrão depositado em registro imobiliário com previsão de cobrança, ao qual o adquirente anuiu. O próximo julgado não foi inserido no material e por isso eu vou só
ler o destaque, tá? Se você quiser se aprofundar, nós trouxemos um aprofundamento no material escrito. O destaque ficou da seguinte forma: o agente marítimo tem legitimidade para compor o polo passivo de ação de obrigação de fazer, ajuizada, com o objetivo de obter o fornecimento de via original do conhecimento de embarque para fins de retirada de mercadoria. Se for um julgado que é importante para você, tá lá a explicação feita no material escrito, tá bom? Seguindo em frente, próximo julgado foi inserido na Lei de Falências e Recuperação Judicial, Lei nº 11.101 de 2005, destaque da seguinte forma: a ação de despejo relativa a imóvel objeto de arrendamento rural não se submete à competência do juízo universal da recuperação judicial, desde que não haja medida constritiva sobre ativos financeiros da recuperanda. Então temos aqui, um julgado que trata sobre uma ação de despejo em face de uma empresa que está em recuperação judicial. E aqui nós temos dois pontos, tá? O primeiro ponto é que a ação de despejo ela não se submete à competência do juízo universal da recuperação judicial. Então, o primeiro ponto é esse. Porque artigo 49, parágrafo 3º da Lei 11.101, tratando-se o credor de titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel, cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em corporações imobiliárias ou de proprietário em contrato de compra e venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere os parágrafos 4º do artigo 6º dessa lei, a venda ou retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial. Então, só tem esse pequeno detalhe, Tem ali aquele prazo em que as execuções ficam suspensas, Aquele prazo de respiro para a empresa de recuperação judicial, é o stay period, Durante esse período, as ações ficam suspensas. Então, não é possível, nesse período, que seja realizado esse despejo. Beleza? Depois, pode realizar o despejo e o juízo cível, por exemplo, é competente para determinar a ordem de despejo. Qual o ponto? O juízo cível não vai poder determinar, por exemplo, uma medida constritiva de ativo financeiro, para saldar ali eventual débito de aluguel. Não, isso não. Aí já passa, para a competência do juízo da recuperação judicial. Agora, realmente, a questão da recuperação do bem, aí não é competência do juízo da recuperação judicial, não. Pode sim o juízo cível determinar o despejo, beleza? Só tem que passar o prazo da suspensão. Então, como é que ficou aqui o destaque? A ação de despejo relativa a imóvel, objeto de arrendamento rural, não se submete à competência do juízo universal da recuperação judicial, desde que não haja medida constritiva sobre ativos financeiros da recuperanda. Gente, ainda não acabamos, Mas já estamos chegando aqui bem próximo de 30 minutos, então vou acabar por aqui e volto com a continuidade dos julgados da 4ª turma do STJ. E vamos lá, que eu já falei que o informativo é grande, mas vamos com fé que vai dar certo. Aguardo vocês na próxima parte.